Meus irmãos, nesse momento as crianças podem se dirigir para as salas lá atrás, enquanto nós vamos ficar aqui, sala única, nesta manhã. Vamos abrir as Escrituras no livro de Neemias, capítulo 5. Hoje nós iremos estudar o capítulo 5, a primeira parte dele, do versículo 1 ao versículo de número 12. Capítulo 1, ou melhor, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. Amém, meus irmãos? Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento, ou uma assembleia. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses. E vós, outra vez, negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo, demos de mão a esse empréstimo. Retribuí-lhes hoje, vos peço, as suas terras. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite, que exigistes deles. Então responderam: iremos restituir, nada lhes pediremos, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Amém. Vamos orar. Senhor, esta é a tua palavra, que é viva, é atual, é poderosa para nos direcionar, para nos esclarecer, para nos conduzir na tua santa vontade. Que ela desfaça os embaraços de nossa caminhada
que ela abra os nossos olhos, que ela nos instrua ao caminho da piedade, à vereda da justiça, ao teu caminho que é perfeito. Ensina-nos, Senhor, que o nosso coração e a nossa mente não subestimem o texto sagrado, porque há tanta sabedoria na tua palavra, e como teu servo disse, o que está escrito para o nosso ensino foi escrito. E o teu Espírito, ele que é mestre da igreja, que ele então nos conduza à sabedoria, a melhor forma de viver para o teu agrado. Tua palavra diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Que o nosso coração seja tomado desse temor e que nós apliquemos tudo o que aprendermos à nossa vida diária, à nossa vida prática. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Eu não sei se os irmãos já meditaram nesse texto em alguma ocasião sobre a medida da usura ou sobre a injustiça cometida pelos nobres judeus nesse tempo da reconstrução do muro. Eu não sei se vocês já se detiveram em refletir nessa passagem ao que estava acontecendo aqui com o povo de Israel, irmãos contra irmãos. No capítulo anterior, como nos outros demais, nós vimos que Sambalate e Tobias, agora no capítulo 4, junto com os samaritanos, estavam se levantando contra o povo de Deus, a fim de interromper a obra do muro. Ali nós observamos a oposição externa ao trabalho de Neemias, ao trabalho do povo de Deus, ao trabalho da igreja. Identificarmos o mal em termos externos, de fora para dentro, é necessário, mas é mais fácil. Identificarmos o mal de dentro para dentro é mais difícil. Neemias enfrentou, a priori, uma oposição externa e agora ele estava enfrentando uma oposição interna. Dentro do povo estava acontecendo injustiças. Eu vou evitar usar o termo justiça social, porque toda injustiça é social. Toda injustiça é feita contra alguém. Então, para o conceito bíblico de injustiça, se eu digo justiça social, estou sendo redundante. Porque toda manifestação de justiça de um homem para outro é uma manifestação social. Certo, irmãos? Aqui o termo usado é usura, que está relacionado justamente a esse tipo de manifestação mesquinha no meio do povo de Deus. Aqui nós vamos lidar com vários assuntos. Aqui nós vamos lidar com o problema da injustiça. Aqui nós vamos lidar com a avareza. Aqui nós vamos lidar com o assunto da agiotagem, algo que a Bíblia reprova. É completamente absurdo um crente agiota. Certo, meus irmãos? Uma vez alguém me perguntou, pastor, qual é a diferença de pegar o dinheiro com agiota e pegar o dinheiro com o banco? Isso é muito simples. O banco não mata ninguém. Não é? O banco não mata ninguém. E nós temos leis que protegem a instituição bancária e protegem o consumidor. Esta palavra que nós iremos estudar é muito importante para nós entendermos isso. Não invalide o que o texto irá lhe dizer nessa manhã a respeito da nossa caminhada, da nossa vida e de como nós devemos observar a vontade de Deus para nós. Hernandes Dias Lopes diz uma coisa interessante a respeito desse capítulo, desta porção. Ele diz o seguinte: o povo não estava clamando por luxo, o povo estava clamando por pão. O povo não tinha o que comer, o povo estava passando fome. Ele diz, na continuidade do seu texto, o povo não estava clamando por conforto, o povo estava clamando por sobrevivência.
Esta passagem também vai nos ensinar algo importante a respeito da opressão dos ricos para com os pobres. E aqui vai um alerta, meus irmãos. Não leia o texto através de lentes ideológicas, políticas. Leia o texto como a palavra de Deus. Eu não posso ler um texto que diz que o pobre não deve ser oprimido e me abraçar com a ideologia dizendo, tá vendo? Tal corrente está certa. Porque a mesma corrente que diz que o pobre não deve ser oprimido, também diz a você invadir e roubar uma propriedade privada. Então isso não tem nada a ver com a Escritura. O que nós precisamos, o que nossa igreja precisa, é do texto, o que a Bíblia diz. E a gente precisa se posicionar conforme o texto. Como pastor, a minha responsabilidade não é em relação a todos os cristãos de Caruaru ou de Pernambuco ou do Brasil. A minha responsabilidade em relação à orientação nesse quesito é ao rebanho que Deus me confiou. Eu oro pelas outras igrejas, pelos irmãos, para que eles tenham esclarecimento e aprendam a palavra de Deus, mas o meu compromisso é com vocês. Certo, irmãos? Amém? Então você não vai ver seu pastor se degladiando com ninguém em redes sociais por causa de política. Você não vai ver. Você nem vai me ver falando muito sobre isso. Mas aqui você vai. Porque este é o rebanho que o Senhor me confiou. Se eu não fizer isso, eu sou infiel a Deus. E eu não quero ser. Vamos lá para o texto. Qual é o problema? A história aqui nos mostra que os homens estavam envolvidos na construção do muro. E a obra avançou relativamente bem. Sendo que estes homens que estavam engajados na construção do muro, eles não estavam trabalhando, estavam plantando, não estavam colhendo. E as mulheres estavam cuidando da casa. Então, quando você para de trabalhar, você sabe que a torneira fecha. Né? Você para de trabalhar, mas as contas não param de chegar. Você para de trabalhar, mas a comida não vai chegando depois que você para. Ela vai parando de chegar também. E esse era um problema muito semelhante ao que estava acontecendo lá em Atos 6, quando as viúvas clamaram por socorro à igreja, a fim de que fossem, de alguma forma, assistidas pela igreja. E ali vai começar todo o processo de formação do trabalho diaconal na igreja. Então, nos primeiros versículos desse capítulo, nós vamos ler algumas coisas interessantes. Veja, foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Então, havia uma reclamação de um irmão para com outro irmão. Quando o povo sai de Babilônia, os judeus saem de Babilônia, né? Anos antes disso aqui, muitos saíram abastecidos, ricos. Ricos. E agora estes que saíram ricos ou que faziam parte de uma família rica que saiu de Babilônia abastecidos, estavam usando essa riqueza para oprimir os irmãos mais pobres do povo de Deus. Para impor sobre eles um peso que eles não estavam conseguindo suportar. Então, os judeus estavam dando seus filhos, suas filhas, para a escravidão. Isso era absurdo. Isso era absurdo, porque não tinha como conseguir meios de sobrevivência. Então, imagine você dar o seu filho para a escravidão. Vá, meu filho, ser escravo. Esse era o contexto que estava acontecendo nessa época, e a palavra que é usada aqui, né, clamor, é uma palavra muito interessante, porque ela aparece anteriormente lá em Êxodo. Vamos ler em Êxodo, capítulo de número 2, versículo 23. Dois, 23. Está aqui na frente, viu? Um projetado. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel faziam o que, irmãos? Gemiam sob
a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Verso 24. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Deus, de fato, observa e tem compaixão da opressão injusta. Deus socorre o injustiçado. Deus tem o seu coração inclinado para o injustiçado. Aqui nós devemos ter cuidado, porque a Bíblia realmente diz isso, nos ensina isso, e há uma teologia nas Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que nos ensina a respeito do socorro aos pobres. Os pobres devem ser assistidos. Na Igreja de Deus não deve ter alguém sofrendo de extrema pobreza. A igreja deve socorrer. É absurdo numa igreja alguém estar sofrendo de extrema pobreza, enquanto outros estão gastando 4 mil, 5 mil, comprando bolsa de couro de jacaré e viajando para o exterior enquanto tem um irmão passando fome. É absurdo nós estarmos pensando em comprarmos uma casa de praia quando um irmão na igreja está com a casa caindo na cabeça dele. É absurdo. Isso não existe. É absolutamente pecaminoso diante de Deus. E a igreja precisa entender isso. E deve ter um peso moral sobre si em relação a isso. É absurdo uma igreja empreender uma grande reforma no seu templo, climatizá-lo, trocar o seu som, mudar suas instalações, enquanto tem um missionário no campo morrendo de fome. Missionário dela. Ou dizer, vamos cortar o seu sustento porque precisamos reformar a estrutura da igreja. Isso é absurdo. Que reformemos, que melhoremos as instalações, mas não em detrimento da necessidade dos outros. Que Deus nos abençoe para avançarmos nas melhorias da nossa igreja, mas não trocando isso pelo cuidado dos nossos irmãos necessitados. Aqui o perigo, quando olhamos esse texto tanto como de Neemias, é entendermos o texto como entende a teologia da libertação, ou a teologia da libertação na versão gospel, chamada teologia da missão integral. Tanto uma corrente como a outra vai tentar resumir o evangelho ao cuidado com o pobre. Isso não é o evangelho. E não é porque alguém é pobre que é salvo. É um engano. Pobreza não salva ninguém, nem riqueza. E a Bíblia vai nos mostrar as duas coisas. Um rico pode ser muito orgulhoso e um pobre também, viu? Um rico pode ser muito soberbo e um pobre também. E é assim que a Escritura diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Já conheci rico muito soberbo e pobre pior do que o rico soberbo. Então, o evangelho não é o cuidado com o pobre. A missão da igreja não é o cuidado com o pobre. A missão da igreja é a proclamação do evangelho de Cristo. Essa é a missão. Mas quando a igreja cumpre essa missão, há muitos desdobramentos do cumprimento dessa missão, inclusive mudança de status social. Pela própria vida da igreja. Um exemplo. A igreja começa a fazer um trabalho numa favela e começa a pregar o evangelho. E então jovens, antes drogados, viciados em crack, viciados em maconha, começam a conhecer o evangelho e abandonam o uso de drogas. E vão trabalhar, e vão estudar. O estado social vai mudar, irmão. A igreja deve se mover para ajudar essas pessoas. Na igreja temos professores, temos pessoas de várias áreas, devem dar condição a essas pessoas também de se erguerem. Qual é o nosso problema? Nosso problema no nosso tempo e no nosso estado no Brasil é que o nosso estado é a grande mãe que alimenta todos. E a igreja evangélica acabou confiando nisso também. Procura o estado, procura a bolsa não sei de quê.
E a igreja não se move para ajudar essas pessoas, porque confia tudo ao Estado. O Estado é posto como um supremo Deus. Tudo que a gente precisa vem dele, ou não é? A gente tem que pedir a ele. A gente tem que pedir ao Estado para ter um carro. Tem que pedir ao Estado para ter uma casa. Tem que pedir ao Estado para ter um apartamento. Tem que pedir ao Estado para educar nossos filhos. Tudo a gente tem que pedir ao Estado. Então o Estado é posto como o supremo Deus. Não, o Deus que eu adoro, que eu sirvo, é o Deus das Escrituras, não o Estado. Não o Estado. Nós devemos obediência ao Estado, não devemos ser rebeldes. Até onde o Estado está condizente com o que a Escritura diz. A partir do momento em que ele vai contra as Escrituras, eu tenho o dever moral de desobedecer ao Estado. Porque a Escritura me diz que eu devo honrar pai e mãe. E quem está no topo disso é Deus. Então eu devo honrar primeiro a Deus. Quando foi ordenado aos apóstolos que eles parassem de pregar, eles disseram: nós devemos mais obediência a Deus do que aos homens. Nós vamos continuar pregando. Vamos continuar pregando. Então a igreja não deve confiar, principalmente o cuidado dos domésticos na fé, absolutamente ao Estado. É claro que sabemos que nós pagamos, né? Na verdade, o Estado não é bonzinho. Tudo que volta para o povo é porque a gente pagou. Não tem Estado bonzinho, irmãos. Não tem Estado bonzinho. Tudo que a gente paga, tudo que a gente recebe é porque a gente pagou. Alguém pagou. Mas a igreja precisa entender. Eu não posso receber um irmão que me procura dizendo que precisa comer. E simplesmente dizer a ele: procura o Bolsa Família, meu irmão. Procura um vereador. Procure fulano de tal para ele lhe ajudar. É dever moral da igreja fazer isso. Graças a Deus que nossa igreja é muito preocupada com isso. Se alguém não é socorrido ou não foi porque não soubemos. Não soubemos. Nós temos a junta diaconal preocupada com isso, nós temos a união de mulheres preocupadas com isso, a união de homens atenta a isso também, não é? Então, se a demanda não chegou, a gente não consegue solucionar, mas ela chega à mobilização na nossa igreja. E que Deus preserve nossa igreja dessa forma, né? O que estava acontecendo aqui no capítulo 5 de Neemias, além desse clamor por sustento básico, era escravidão, era um crente escravizando o outro. Vamos ver o que a lei de Moisés diz. Deuteronômio capítulo 15. Vamos ler do verso 1 ao 8. Ao fim de cada 7 anos, farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa remirá o que havia emprestado. Não o exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho podes exigi-lo, mas o que tiveres em poder de teu irmão, o que é que diz? Para que entre ti não haja pobre. Observe o que Deus está dizendo, irmãos. Deus está falando da igreja. Perceba que a orientação que Deus dá aqui em relação ao crente com o ímpio é uma, né? Percebeu? E a relação de um irmão para com o outro é outra. Verso 4. Para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá
por herança para possuíres. Se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos esses mandamentos que hoje te ordeno, pois o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem dito. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos. Dominarás muitas nações, porém elas não te dominarão. Então, orientações do Senhor. Se chegar o ano da remissão e aquele irmão não tiver conseguido te pagar a dívida, está perdoado. É assim que a palavra de Deus ensina. Não conseguiu, meu irmão? Está perdoado. Deus ordenou. Sabe por que Deus ordenou? Porque se Deus não ordenasse, os crentes não faziam. Os crentes não faziam. Então, veja que o que estava acontecendo lá, em Jerusalém, em Neemias, era uma corrupção deste ensino. Porque os ricos estavam se aproveitando da condição de empobrecimento dos homens, porque eles estavam trabalhando no muro, para então emprestarem dinheiro. Veja que eles disseram: nós hipotecamos as casas, nós pegamos dinheiro emprestado para pagar o imposto ao rei. E como eles iam pagar isso? Como eles iam pagar? Se eles estavam trabalhando no muro e não tinha remuneração para o que estava sendo feito no muro. Era uma obra física, mas ao mesmo tempo espiritual que estava acontecendo. Era a restauração da cidade. E os irmãos ricos estavam se aproveitando disso, malignamente, irmãos. Malignamente. Vamos voltar para Neemias 2, Neemias 5. Aqui o povo estava desesperado, não tinham o que fazer, não tinham perspectiva. O verso 2 diz: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que nos dê trigo para que comamos e vivamos. Veja o clamor do povo, irmãos. O povo só estava dizendo assim: a gente precisa de comida. A gente precisa viver. Como é que a gente vai viver se a gente não tem nem o que comer? Verso 3. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nessa fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Eu não preciso dizer também que é um completo absurdo um crente emprestar dinheiro a juros, né? É um completo absurdo. E essa dívida aí se amontoando e crescendo, e isso está desandando e causando muitos problemas dentro da igreja. Na verdade, qualquer crente que vive nesse meio de agiotagem devia abandonar isso. Devia abandonar. Isso não é um meio de vida digno de um crente. Se você quer trabalhar no mercado financeiro, faça isso legalmente. Legalmente. Não clandestinamente. Não é? E se você empresta a juros e teve um problema grande com isso, porque não está recebendo, está a orientação aqui. E se me procurar, vai ouvir o que eu estou dizendo aqui. Amém, irmãos? Se me procurar, vai ouvir o que eu estou dizendo aqui. A exploração é algo pecaminoso e maligno. O povo de Deus não deve, nem de longe, estar envolvido em qualquer ato de exploração. Se você tem funcionários, pague dignamente. Se você não tem condição de pagar, demita. Mas se você tem, pague dignamente. Não engane ninguém, não enrole ninguém. Faça o que deve ser feito. Seja honesto nos seus negócios. Porque o texto vai dizer que Deus abençoa isso. Temos um mundo com muitas pessoas numa situação desumana de pobreza. A pobreza extrema ainda existe no nosso país. E não está longe de nós. Não está longe de nós. Na nossa cidade nós podemos perceber isso. No sertão nós podemos entender isso.
Em vários lugares, na capital nós podemos perceber isso, na capital do nosso estado, se você vai, e você sabe disso, você conhece a capital. Você vai no bairro de Boa Viagem, você vê dois mundos, né? Você vê dois mundos. Eu trabalhei num bairro chamado Sovaco da Cobra. Bonzinho, né? A outra era Entra a Pulso. É. Entra a Pulso. Ó. Então você tem grandes edifícios de um lado e uma miséria do outro lado. Né? Essa questão da pobreza, eu vou tratar disso em outra ocasião, mas ela é muito complexa. Ela é muito complexa. Há, de fato, injustiça relacionada a alguns que têm muitos e outros que não têm nada. Isso existe. Mas há alguns que tornam o estado de miséria um estilo de vida. Um estilo de vida. Eu pastoreei dentro de favela, irmãos. Eu vi. Eu vi. Eu vi casas dentro de favela com televisor de 52 polegadas. Com um carro e uma moto na garagem. E a família dizer, não pensamos em sair daqui. Os nossos negócios estão aqui. Né? Se a gente pudesse ouvir irmãos de nossa igreja que trabalham na área de segurança pública, talvez em uma ocasião a gente escute. Você vai ficar chocado com o que eles podem dizer aqui. Do que acontece de fato. Da máquina que existe, que envolve a pobreza e transforma a pobreza num meio comercial. Mas a igreja não deve estar envolvida nisso. Nem temos, muitas vezes, consciência da gravidade disso. Certa vez eu fui pregar numa igreja que era um café da manhã, missionário. Eu fui pregar lá. Tinha uma mesa do tamanho desse templo, assim, de comida. Coisa linda. Tudo no mundo. De frutas, de comida, suco, água, tudo que você imaginar. Na frente da igreja estavam acampados mendigos. Uma família inteira. Fizeram da parada de ônibus a sua casa. Fizeram uma parede de papelão. Estavam ali. Quando eu chego na entrada da igreja, eles dizem assim: irmão, arruma um prato de comida para a gente. E o povo estava comendo lá dentro. Comendo e alisando a barriga. Isso é um absurdo. Todo mundo que entrou naquela igreja viu aqueles mendigos ali. Todos. E o que é que Jesus ensinou? Quando você fizer uma festa, chame os mendigos. Coloque eles na sua mesa. Chame eles para comer. Faça isso. Esse ensino de Jesus é muito desconfortável. Muito desconfortável. Né? Mas é o ensino de Jesus. A Bíblia nos ensina a não vivermos nababescamente, não vivermos dessa forma. Não vivermos babiloniamente. O povo de Deus deve viver de forma modesta. De forma modesta. Eu não posso, como crente, como pastor, aprovar uma proposta do tipo mais ou menos assim: pastor, nós vamos comprar novas taças para a mesa da Santa Ceia, essa taça de ouro aqui, nós vamos comprar dessa aqui. Quanto é que custa isso? R$ 2.000. Ele ia para quê? É para a pessoa tomar o seu vinho. Deus me livre. Não posso fazer isso enquanto irmãos meus estão tomando água, muitas vezes, na palma da mão. Em copos de plástico. Em copos escolares. Não, mas porque é para Deus. Para Deus? Deus não quer copo de ouro. Deus não precisa de copo de ouro.
Ele é o dono de tudo. Deus não precisa disso. A igreja de Cristo deve ser humilde, como o seu Senhor foi. Ele tomou assim um copo de barro. Copo de barro. Por que eu vou tomar em copo de ouro? Ele já me dá mais do que eu mereço, porque o prato de comida que eu como na hora do almoço, o meu Redentor não comeu. O seu Salvador não comeu. Aquela travessa de lasanha que você come a metade no almoço. Ele não comeu. Ele não comeu. Ele não comeu cuscuz. Veja que coisa, né? Nós temos uma vida muito boa. E a nossa vida boa pode se desenvolver não nos importando com aqueles que precisam e que estão perto de nós. João Calvino dizia, para cada rico há um pobre. Para cada rico há um pobre. Se Deus deu a você, Deus deu ao pobre, porque vai dar a ele através de sua vida. Por isso que Jesus nos ensina a orarmos assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, se ele me dá o pão e o meu irmão não tem, Deus deu ao meu irmão. Ou não? Deus deu. Ele não deu a mim em abundância? Deus deu ao meu irmão. Deus mandou, Deus proveu. Temos um estado, Drácula, um vampiro. Esse é o nosso estado brasileiro. Temos um estado opressor, maligno, satânico, que engana o povo dizendo que está socorrendo. Temos um estado que devasta a educação, devasta a economia, devasta a saúde, devasta a segurança, devasta absolutamente tudo. E quer trazer a sensação ao povo que o povo está seguro. Não está. Não está. A realidade que nós vivemos é maligna no nosso país. É diabólica no nosso país. E a igreja precisa entender que ela é diferente de tudo isso. O Estado brasileiro aprisiona o brasileiro em seus programas sociais e promete carne, e lhe dá fome. Isso é o que acontece. Promete a ele cortesia e lhe dá opressão. Promete a ele saúde e lhe dá doença. O Estado brasileiro faz da indústria farmacêutica uma máfia que promete educação e emburrece o povo. Isso é o que nós temos, né? O Estado brasileiro é o maior ladrão desse país. O maior ladrão desse país. E a igreja não pode ser igual a isso. A igreja de Cristo é a sociedade de Deus. Alguns perguntam por que nós devemos ser diferentes. Bom, porque nós somos sal da terra e luz do mundo. É assim que a Escritura nos diz. A Escritura nos diz que nós não devemos escravizar. A Escritura nos diz que há combate da parte do povo de Deus desde sempre em relação a isso. Quando nós falamos, inclusive, de escravidão no contexto de Moisés, do Antigo Testamento, é absurdamente diferente do que nós temos hoje. Nós lemos lá em Deuteronômio. Então, se alguém vive servindo a você e em dívida, chega um momento que você libera esse irmão. É o ano da remissão. Você não me deve mais nada. Não me deve mais nada. É aquele princípio que Paulo ensinou a Filemão. Então, Filemão, a conta de Onésimo, esse que trouxe a você falta, coloque na minha conta. Está pago. Porque você, Filemão, me deve. Mas você pode pensar, mas pastor, aquele irmão me deve. Meu irmão, você deve muito mais a Deus. Você deve muito mais a Deus. O trabalho escravo é vergonhoso. O trabalho escravo é humilhante, o trabalho escravo é indigno, o nome de Deus não é glorificado nisso. Irmãos, guardemos a palavra de Deus. Veja o verso 6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Aqui nós temos agora a lição para a liderança, né? Uma liderança que se alegra na injustiça é maligna. Neemias escuta o fato e ele fica indignado. Irmãos, e não é só um sentimento interno, não é uma revoltazinha. Eu estou bravo, estou invocado aqui. Vou bater a porta do carro, vou dar um murro na parede.
vou meter a cabeça na porta e pronto. Não, ele fica indignado e ele vai resolver. Tem uma ação de Neemias nisso. O verdadeiro líder, ele não apenas fica indignado, ele age. Ele age para que a injustiça seja interrompida. É assim que acontece com Neemias. Então veja, ele se aborrece no versículo 6 e depois ele diz, veja que coisa maravilhosa, depois de ter considerado comigo mesmo. Então ele pensa, e veja só, irmãos, veja quanta sabedoria na mente desse homem o Senhor tem dado. Ele pensa no que vai fazer. Então o aborrecimento, a indignação, não o toma como ira, explode. Então ele chama todo mundo e ele rasga o verbo e ele bota para quebrar, ele roda a baiana. Não. Ele fica indignado, mas ele pensa. Eu preciso calcular o que eu vou dizer, eu preciso pensar e sistematizar quais serão as minhas ações diante desse problema. Um verdadeiro líder calcula isso, que é importante, porque ele precisa ter isso sistematizado na sua mente. Como é que ele vai abordar? Perceba que Neemias não é impulsivo. E poderia ser, porque o nível de estresse que esse homem enfrentava era absurdo. Era absurdo. Então ele considera o que vai fazer, e então o texto do versículo 7 continua. Repreendi os nobres e magistrados e lhes disse, vocês são usurários. Isso aqui é uma confrontação. Todo aquele que o Senhor chama para a liderança precisa ter coragem, viu? Vinda do Senhor. Inclusive para confrontar. Agora aqui não é uma acusação leviana, tinham provas. Não é porque alguém me disse, Isso estava acontecendo, isso era público. Neemias chama, então, os poderosos do povo, os ricos do povo, os magistrados do povo, os nobres do povo, e diz, vocês são usurários. Vocês empregam injustiça, vocês oprimem os pobres do povo. E ele repreende. A repreensão aqui é uma reprovação. Ele está dizendo, eu reprovo a atitude de vocês. O que vocês estão fazendo está completamente errado. Veja o que ele continua dizendo no fim do verso. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Aí a pergunta, e não bastava só ele repreender, não, assim particularmente? Não. Por que não bastava? Porque o fato era público. O fato era público. Todo o povo estava sofrendo com isso. E o povo precisava saber qual era a medida que o seu líder ia tomar. E como isso seria direcionado e solucionado. Então Neemias repreende os nobres e os magistrados e diz, agora eu vou chamar o povo, porque eu preciso dizer ao povo. Eu não vou dizer que Neemias era congregacional, mas eu estou quase dizendo. Então o verso 8 diz, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses. E vós, outra vez, negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Neemias sabia o que estava falando, sabia o que estava dizendo e estava envolvido em promover o bem do povo. Ele não era alguém que estava fazendo uma acusação leviana aos magistrados, estava envolvido com isso por trás. Esse aspecto, Neemias não era brasileiro. Porque o que nós vemos no poder do Brasil é isso, né? Você acusa e aqui você está envolvido em corrupção. Né? Um bandido denunciando o outro. E o povo acabando amizade, acabando família, acabando casamento, saindo de igreja, apostatando do evangelho por causa de político. No final de semana eles estão juntos fazendo festa. Todo mundo junto. Os amiguinhos, né? Teletubbies. Se preocupe não, que o YouTube não vai me pegar não, nessa mensagem não. O YouTube só pega mais de 1 milhão de visualizações. Pode ser, né? Vocês estão fazendo isso com o povo e vendendo o povo depois de nós termos ajudado o povo. É o que Neemias está dizendo. Neemias estava envolvido com o bem do povo. Esse é um princípio de uma vida justa. Está envolvido com o bem do outro. Está afastado da usura. Você está?
afastado da usura? Você está envolvido com o bem do outro? Ou você simplesmente se esquiva, né? Às vezes não é nem envolvido com o mal, mas simplesmente uma posição de esquivo, né? Não quero me envolver, não pertence a mim, já tenho muita coisa na minha cabeça. Já tenho muitos problemas para lidar com a minha vida, então eu não quero me envolver com os problemas de outras pessoas. Às vezes sua vida se resume a você mesmo, né? Só você se basta. Não deve se preocupar com ninguém. Talvez você tenha tido uma decepção e diga: eu já me envolvi demais, não preciso me envolver mais com ninguém porque eu já tive muita decepção. Ô, meu irmão, Jesus tem decepção comigo, contigo todo dia. Todo dia. Verso 9. Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Temos de mão esse empréstimo. Ele está cumprindo Deuteronômio. Ele está dizendo: eu também ajudei meus irmãos emprestando dinheiro a eles, mas eu perdoo. E vocês devem fazer isso também. Que coisa, né? Veja o verso 11. Restituam hoje, vos peço, as suas terras. Neemias vai além, irmãos. Ele não diz apenas assim, perdoem. Ele diz assim, o que eles deram, devolvam a eles. Porque eles não têm como viver. A questão aqui não é que eles tinham outros bens. Eles não têm nada. E eles são nossos irmãos, eles são judeus. E eu não posso viver no meio de tamanha maldade. Neemias era um líder com um senso de fidelidade a Deus enorme. Ele precisava ser fiel a Deus. E não era apenas um tipo de fidelidade que era apenas um exemplo para o povo. Não, eu vou fazer isso para o povo não falar mal de mim. Isso não é fidelidade. Isso não é fidelidade. Ele tinha um verdadeiro compromisso com Deus. E ele tinha um compromisso na liderança daquele povo. Não era apenas dizendo ao povo, não, eu preciso ser um exemplo para eles, então eu tenho que ser justo. Ele tinha um senso de justiça porque ele era fiel ao seu Deus. É por isso que esse ensino deve nos mover a sermos crentes retos, por causa do nosso senso de fidelidade ao nosso Deus. Amém, meus irmãos? Neemias, então, dá a orientação para que eles devolvam. Veja, restituam terras, vinhas, olivais, casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite, que vocês exigiram deles. Devolvam tudo. Devolvam tudo. Então eles responderam: nós vamos devolver, nós vamos fazer isso. E nada vamos pedir a eles. Faremos assim como dizes. Então o texto termina dizendo: então chamei os sacerdotes, os pastores do povo, os líderes espirituais. Chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Jurar diante de Deus. Neemias estava dizendo: vocês são homens de Deus. Não mintam. Um homem de Deus não mente. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, não vive envolvido com mentira, com falcatrua, com desonestidade. Neemias convoca os sacerdotes, eles têm um compromisso com o que vocês disseram, viu? Vocês juraram diante do Altíssimo. Cumpram o que vocês disseram. Veja, irmãos, algumas questões aqui aplicativas. Primeiro, é que Neemias expõe o caso ao povo. Isso demonstra que ele era conhecedor do problema. Um líder precisa conhecer os problemas do povo, do seu povo. Um líder precisa conhecer os problemas do seu povo. Não, ele não tem a opção de ignorar isso. Entende? Não. Me diga não, meu irmão, me diga não. Não quero saber, não. É melhor eu estar na ignorância, porque é mais confortável para mim. Mas eu não quero saber. Não. Me diga não, meu irmão, me diga não. Não quero saber, não. Me diga 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 não
Se o Senhor lhe chamou para a liderança, ele não chamou você para uma situação confortável, porque liderar não é confortável. Se você é líder aqui, está aqui nesse plenário, na igreja hoje, você acha confortável ser líder? É confortável quando tudo está caminhando bem, quando tudo está dando certo. Mas o livro de Neemias vai nos ensinando que haverão momentos críticos. Então o livro de Neemias tem um grande tema: liderança em tempos de crise. Como liderar em tempos de crise? E numa crise você não tem como se esquivar, porque se você se esquiva 2 minutos, a tragédia acontece. Neemias estava dentro do processo, irmãos. Estava acontecendo tudo isso debaixo do nariz do líder. E ele não sabia. Mas quando ele sabe, o que ele faz? Trata. Quando ele sabe, ele trata. Então Neemias denuncia o problema, ele conhece o problema, ele tem conhecimento de causa. Então isso quer dizer que para tratar o problema, justamente eu preciso conhecê-lo. Preciso estudá-lo. Preciso refletir. Lembra o texto que diz que ele disse: eu precisei pensar. Veja comigo novamente. Esse é um texto tão interessante, né? Verso 7. Depois de ter considerado comigo mesmo, precisei pensar. Considerei todas essas coisas que eu tive conhecimento, para que eu pudesse agir. Neemias repreende os faltosos. E isso quer dizer algo muito importante. Quer dizer algo muito importante. Escute. A repreensão é um processo fundamental no trabalho de liderança em tempos críticos. Então, se você é um crente, você aceita a repreensão do Senhor. Você aceita. Você aceitará a repreensão dos seus líderes. Jesus disse que as ovelhas escutam a sua voz, né? Então, a repreensão que vier do Senhor, você aceita. Aqueles homens eram judeus, estavam errados, Neemias repreendeu e eles reconheceram o seu erro e abandonaram o seu erro. É o que o texto está dizendo até aqui. Nós vamos fazer o que você diz. Então, líderes que não têm coragem de repreender face a face é outra coisa. Repreensão não é pelo WhatsApp, hein? Face a face. Líderes que não têm coragem de repreender face a face ficarão encurralados em seu temor e não deterão o erro no meio do povo. Eles apenas ficarão orando assim no máximo: Senhor, afasta isso, afasta isso, afasta isso, afasta isso. Enquanto a Escritura nos ensina o seguinte, que há coisas que somente Deus pode fazer, mas há coisas que Deus faz através da liderança. Se o erro se propaga no meio do povo, a liderança tem o dever de cuidar disso. É bíblico, é saudável. A confrontação piedosa ou a reprovação fraternal faz parte da saúde da igreja. Faz parte. Então é possível que na nossa caminhada, irmãos, em nossa igreja, em algum momento, eu tenha que repreender você. É possível. Amém, irmãos? É possível. E é possível que eu seja repreendido por vocês também. Isso ocorre no meio do povo de Deus. Aprendemos também, aqui no verso 10, que um líder deve ser um exemplo de compaixão. Se um líder não é compassivo, a maioria do seu povo aprende com ele. O povo não é compassivo. Se o líder ignora os problemas, os sofrimentos que padecem, o povo também vai ignorar e vai ficar cego a isso. E o clamor dos oprimidos vai subir até os céus e Deus vai responder de alguma forma. Você tem socorrido os que precisam de ajuda? Você tem sido compassivo, benigno com os necessitados? Os seus problemas são suficientes para você, a ponto de você não querer se envolver com ninguém? O líder não repreende apenas, ele corrige. Isso é fundamental. E isso é algo tão belo na Escritura, que, veja, perceba aqui a dinâmica do texto. Neemias denuncia a injustiça, não é? Ele denuncia. Vocês não deviam estar fazendo isso. Mas depois Neemias diz o que eles devem fazer, percebeu? Vocês vão devolver.
Quando Neemias critica o erro, ele está repreendendo. Quando ele diz o que eles devem fazer, ele está corrigindo. A repreensão é uma reprovação. A correção é você trazer a coisa para o lugar. Tá, isso aqui está errado. Isso aqui é aqui. Agora abre sua Bíblia lá em 2 Timóteo 3. Verso 16. O texto diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça. Qual é a dinâmica aqui? A palavra de Deus é útil, ela é rica, ela é rentável. É uma ideia boa aqui. A palavra de Deus é rentável, ela me enriquece através do ensino. E no ensino eu sou repreendido, sou confrontado, eu sou corrigido. Deus não apenas diz quais são os meus erros, quando eu tenho contato com a sua palavra, ele me diz qual é o caminho que eu devo seguir. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela me educa. Qual a diferença aqui de corrigir e educar? Se na correção eu sou levado para o caminho certo, e o que há é educação, é eu permanecer no caminho certo. Sou eu permanecer ali. É quando eu aprendo. É quando eu aprendo. Neemias está fazendo isso. E esse texto não tinha sido nem escrito ainda. E Neemias está fazendo isso na sua liderança. Lá no seu livro. Né? A fim, 17, de que o homem de Deus seja perfeito. A ideia de perfeito aqui é amadurecido. Para que o homem de Deus seja maduro e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, se eu experimento isso da palavra de Deus, seu ensino, sua repreensão, sua correção, sua educação, eu amadureço. Se eu, na minha liderança, emprego isso, ensinando, porque a repreensão não deve vir não deve vir antes do ensino, viu? Primeiro o ensino. Então, se o ensino não foi atendido, eu repreendo. E aí eu corrijo. Quando isso acontece, a educação acontece e o amadurecimento acontece. Então, às vezes, na liderança, alguém fica bravo, né? Porque não foi feito como deveria ser feito, mas não teve orientação. Não, não era assim, não era dessa forma, está tudo errado. Sim, mas você não falou como era. Você não orientou. Você está corrigindo uma coisa que você não ensinou, né? Isso se dá, por exemplo, numa aplicação interessante para com os nossos filhos. Como é que você vai repreender a criança se você não ensinou? Como é que você bate nela porque ela botou a caneta na tomada se você não disse antes, não bote a caneta na tomada? Não bote. Né? Você não alertou. Né? Eu sei que tem mãe que alerta bem, né? Pessoal, se você pular dessa cadeira da mesa pro chão, você vai morrer. Né? A gente já dá um alerta desse, a criança já fica assim, né? Miguel tinha 2 anos, eu acho. Ele subiu no encosto do sofá. Aí deu um mortal, assim. Aí, pá, meteu a cabeça na parede. A mãe quase tem um troço, né? Sentei com ele, depois que ele acalmou, disse, meu filho, você não pode fazer isso. Você não é um ginasta olímpico. Você vai se machucar. 2 dias depois ele fez de novo, bateu a cabeça de novo. Aí era um galo aqui e outro aqui, assim, né? Mas já parecendo um dinossaurozinho. De novo, você não pode fazer isso. Viu? Depois ele fez de novo. Aí fica um galo aqui, outro aqui, na frente, assim. Né? Eu disse, se você não parar, você vai morrer, meu filho. Aí ele parou. Nunca mais ele fez. Você vai morrer. Se você. Mas foi uma fase, né? Uma fase. A fase agora é outra, né? Andar de patinete dentro de casa, derrubando tudo, assim.
na maior velocidade do mundo. Nós não podemos repreender sem antes instruirmos. É como se um professor fosse fazer uma prova sem antes ensinar o assunto e reprovar o aluno, sem ter dito a ele qual era o assunto, sem ter instruído ele na matéria. Por isso, irmãos, o exemplo é fundamental na liderança. Fundamental. Mas não apenas a forma de viver particularmente do líder é o exemplo. A sua fala, a sua conduta, como ele lida com os problemas e ensina a igreja. Até quando o líder não fala, a igreja aprende. Até quando, em dado momento, ele não age por sabedoria, a igreja aprende e sabe por que ele não agiu. Sabe por que ele não falou ainda. E quando não sabe, confia que alguma coisa o líder vai fazer. Ele está pensando. Neemias não se esquivava, Neemias não era injusto. Neemias era um servo piedoso ao Senhor. Então, como nós temos lidado com os problemas? Neemias é um exemplo para nós. Não seja impulsivo. Se você tem essa característica, lute contra isso. Isso pode ser positivo a você em alguns momentos, mas em outros momentos pode ser terrível. Essa impulsividade pode ser terrível, né? Será que nós temos empreendido um caminho de omissão ou de resolução? Há pessoas que preferem não lidar com os problemas e simplesmente calá-los, achando que isso vai resolver. O tempo não resolve o problema, certo? Vamos dar tempo ao tempo para resolver. Tempo não resolve o problema. Tempo não resolve o problema. Se você vai fazer uma faxina na casa, minha irmã, e você está sem aspirador de pó, e você levanta o tapete da cozinha e joga a poeira da casa todinha para debaixo do tapete, o que é que acontece com a poeira? Ela some? Não. Você continua tendo poeira, mais velha do que era, mas ela continua lá. Ainda vai acabar com o tapete. Né? Então, às vezes, a gente fica adiando, querendo que a coisa se resolva sozinha. Você precisa resolver. Você precisa se posicionar com sabedoria. Sabedoria divina. Que o Senhor nos ajude. Curva sua cabeça, vamos orar. Vamos ficar de pé, encerrando o nosso momento. Senhor, te louvamos nessa manhã pela tua grande misericórdia, tua grande sabedoria, tua verdade. Que o Senhor nos ajude a aprendermos tudo isso e aplicarmos. Obrigado pelo de Neemias, Senhor. Obrigado por tantos ensinos preciosos, valiosos, profundos, tão atuais, contemporâneos. Grande é a tua sabedoria, nós nos maravilhamos com isso. Nós te adoramos por isso. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a aprendermos com este servo teu, que era pecador, fraco, igual a nós, mas que o Senhor o alcançou com sua sabedoria. Dá-nos sabedoria. Não permita que nos percamos em conhecimentos e não venhamos adquirir sabedoria. Que venhamos a conhecer, Senhor, que tenhamos conteúdo, como disse um poeta, sabendo de tudo em volta de nós, mas nunca trocando a viva palavra pelo que eu achava ou pelo que eu deixei de achar. É isso que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.